conhecido como meu quarto. Cheguei de viagem hoje e foi muito bom essas mini férias. Mas tô de volta ativa e tô de volta a gravar aqui com vocês. E hoje, especificamente, eu queria fazer um vídeo conversando com vocês, um vídeo de quarta-feira, meio de semana, pós-feriado. Adoro esse barulho do saco, olha. E aí hoje eu queria falar com vocês um assunto muito sério, que é BBB. Eu quero perguntar pra vocês se vocês assistiram essa edição, pra quem que vocês estavam torcendo. Eu confesso que depois de 2021 eu voltei a assistir esse ano. Eu até assisti um pouquinho a edição da Jade Picon com o Arthur lá, mas eu parei no meio. E esse ano eu vi que ia ter um elenco muito conhecido, então eu meio que fiquei de olho e eu comecei a assistir. E eu gostei muito, então eu assisti a edição inteira. E, cara, é impressionante como a gente, quando você pega pra assistir, você meio que cria uma conexão, você vai se envolvendo. Perdão. Você vai se envolvendo. E é impressionante que, tipo, em algum momento você tem um favorito, em outro momento você tem outro favorito, em algum momento você se conecta com uma pessoa, em outro momento com outra. Eu acho muito legal o reality por isso. E eu acho que esse ano, tipo, foi um ano muito legal porque, tipo, o jogo aconteceu muito dentro da casa, sabe? Não envolveu tantas coisas externas, sabe? Porque eu acho que no BBB é tipo um jogo. Você entra lá e você tem que é tipo assim, é um reality de vida, de convivência. Mas eu acho que o legal, e eu acho que a tônica que a Ana Paula deu no reality foi muito massa, porque foi tipo jogar com as coisas que a gente tem aqui dentro, no caso eles. E aí o jogo foi se desenvolvendo. Eram brigas assim, que não eram brigas pesadas. Eram coisas, tipo, um entretenimento legal mesmo de assistir. E foi muito legal, sabe? Eu acho que se fazer uma linha cronológica, eu no começo não tinha uma torcida assim. Eu lembro que na primeira semana eu queria que a tia Milena saísse, acredita? Ainda bem que ela não saiu, porque a bichinha entregou muito. Aí depois, deixa eu ver se eu cheguei a torcer pra outra pessoa. Eu acho que depois eu comecei a gostar mesmo da Ana Paula. Aí eu já fui. Aí teve uma época que eu me apaixonei pela Samira. Cara, eu torcia muito pra ela, muito pra ela. Até que ela ganhou o líder. Ela foi ganhar o líder, dizendo. Aí eu parei de torcer pra ela. Aí eu fiquei torcendo pra Ana Paula só mesmo. E eu lembro que o BBB de 2016 já era um BBB que eu assistia muito. Porque eu me lembro de 2016 eu assisti muito com a minha mãe. A minha mãe era fascinada pela Ana Paula. Eu gostava da Ana Paula, mas eu gostava muito da Monique também. E eu assisti muito o BBB de 2016. Eu lembro que quando ela foi expulsa eu fiquei tipo, nossa, não acredito. E acho que esse BBB teve uma construção muito legal. E eu acho que desde quando a Ana Paula entrou no programa, desde quando ela participava de 2016, era muito bonita a forma como ela falava do pai dela, sabe? Eu me vejo muito porque eu tenho uma relação muito incrível com meu pai e de admiração e de amor, sabe? E de também não saber o que seria da minha vida sem meu pai. Então, toda vez que ela falava do pai dela, eu sentia muita conexão e muita verdade, sabe? E o maior medo dela era sempre perder o pai dela, sabe? E
das relações humanas, sabe? Da amizade ou do apoio, tipo, do Tadeu com a Ana Paula, do Juliano com a tia Milena com ela. E das formas como as coisas foram acontecendo. Eu morri de rir porque domingo tava a gente assistindo, aí minha mãe chorando, a minha irmã chorando, eu emocionado, porque eu também sou chorão. Mas eu trouxe esse assunto aqui, gente, porque tipo, tá muito alto, tá todo mundo falando de BBB. Aí quando eu assisti também, eu falei com o pessoal se eles assistiram também e pra quem que era a torcida deles. Porque lá na onde eu trabalho tinha muita gente que torcia pro Jonas e pro Roberto. Então não era unânime assim, sabe? E eu lembro que a tia Milena, ela teve uma frase que ela falou pra Ana Paula, quando a Ana Paula falou pra tia Milena que o pai dela tinha falecido, que a tia Milena falou bem assim: muitas vezes a gente é muito egoísta porque a gente quer que a pessoa fique, mas às vezes já é o tempo dela. E eu lembrei muito da minha avó, sabe? Que eu perdi minha avó ano passado, em que era o momento dela descansar, sabe? E muitas vezes a gente, por egoísmo, a gente quer que a pessoa continue, por mais que o estado de saúde dela, caso ela tivesse conseguido sair, seria muito debilitado. A gente não quer, né? Mas às vezes era o momento mesmo dela descansar. Então, quando ela falou aquilo, nossa, eu emocionei muito, porque eu acho que é muitas vezes isso, né? Às vezes, tipo, é o momento. Chega um momento. E também é muito louco, né? Como a vida às vezes dá uma coisa que é muito incrível, mas ela tira outra também. Então naquele momento a Ana Paula seria campeã do BBB. E no momento mais feliz da vida dela, ela também teve um momento mais triste da vida dela. E eu ficava assim conversando com meus amigos, tipo, meu, como que ela vai conseguir administrar todos esses sentimentos dentro, sabe? Tipo, você tá no momento mais feliz da vida, mas também você tá no momento mais triste, sabe? Como você consegue absorver tudo isso. Mas eu sinto ali que ela não absorveu, ela meio que se distraiu, né? Sobre a morte do pai dela. Todas as vezes que ela lembrava, vinha realmente a dor, né? Mas eu vendo assim, eu acho que em grande parte ela conseguiu se distrair. E que talvez momentaneamente isso seja bom, mas que futuramente, às vezes, isso vai vir, porque você tem que absorver, você tem que, de alguma maneira, em algum momento você vai sentir aquilo, sabe? Então eu acho que pra ela, momentaneamente, tudo isso que tá acontecendo é bom pra ela conseguir se distrair. Mas acho que em algum momento vai cair a ficha. E aí acaba que ela vai viver mesmo o luto. Que eu acho que é necessário. De alguma maneira você precisa viver e sentir aquilo, sabe? Eu vi muita gente julgando, falando, sabe? Tipo, que ela deveria ter saído. Mas eu acho que são todas nuances, sabe? Tipo, é o desejo do pai dela. Ela tava ali no momento de virada de chave da vida. E eu vi um comentário que falava mais ou menos assim: eu não sei porque as pessoas não que desse tanta importância, mas assim, como se julgasse ela pra ela ter que estar naquele último momento ali, sendo que o mais importante é o que você faz em vida, né? É as coisas que você fala em vida, os gestos que você faz em vida, é as atitudes que você tem em vida. Então, se você não fala
seja que você ama ele, que ele é a pessoa mais importante da sua vida, ou que você demonstra atitudes, o que vai adiantar naquele último momento ali, em que a pessoa já não tá mais aqui você falar, sabe? Então, serve muito de aprendizado pra gente que o importante a gente falar hoje é falar em vida, sabe? Quando as pessoas são especiais. Mas eu acredito muito também que, tipo, era um momento, sabe? As irmãs dela disse que o pai dela assistia, né? E eu acho que naquele momento, talvez, muito pelo que ela falava, do que o pai dela tinha medo, né? De deixar ela. Eu acho que muitas vezes ele também, tipo, enxergou que ela tava, tipo, completa, sabe? Porque eu acho que do BBB 16 pro BBB 26, a Ana Paula foi uma pessoa completamente diferente. Tanto que eu estranhei muito que, tipo assim, ela brigava muito, mas ela não era explosiva igual ela era em 2016, sabe? Ela era bem mais agressiva e tal. Em 2026 ela mostrava uma pessoa completamente diferente, sabe? Tipo, ela entregava o que o jogo pedia, então ela ia atrás de fazer o jogo, sabe? Mas uma pessoa muito diferente, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais lindas que ela mostrou no BBB é tipo como você pode ser uma pessoa rara na vida de alguém, sabe? E uma dessas maneiras de você ser tipo tão especial e tão marcante é através da amizade. E tipo, o que eu achava mais lindo dela era a lealdade que ela era com os amigos. Tipo, hoje o que a gente mais vê que é difícil você achar nas relações de amizade, enfim, é lealdade. E tipo, ela era muito leal a quem ela tava junto, sabe? E isso é uma forma rara de ser marcante na vida de alguém. Eu acho que, tipo, nesse BBB, ela meio que mostrou, tipo, várias fases do quanto ela tava evoluída. E talvez o pai dela tenha visto que ela tava pronta pra vida, sabe? Que ele podia descansar. E então, isso é uma outra forma linda de ver também como é a vida, sabe? Eu acho a Ana Paula, tipo, ela é muito incrível porque, tipo, ela mostra que a autenticidade faz a pessoa ser única, sabe? Ela é muito autêntica, sabe? Você percebe que ela não tentava fazer uma fórmula, ela entendia como funcionavam as coisas e ela ia através da criatividade, da autenticidade dela, sabe? Eu morria com os apelidos que ela criava, sabe? Quinta Série, a Jordan, Humberto, coordenadora do resort, tipo, meu, tem que ter muita criatividade e, tipo, todos pegavam muito. Então eu acho que, tipo, ela foi muito ímpar nesse BBB, foi, tipo, muito massa de assistir. Vou sentir saudades, inclusive, de assistir. Aunque o povo julgava, né? Falava, nossa, quem assiste BBB é isso, é aquilo. Eu não ligo muito não, tá? Acho que isso não define ninguém.
consegue perceber e fica chato. Eu acho que as coisas, tipo, o que eu sinto dessa edição do BBB é que, tipo, todo mundo era muito interessante. Todo mundo em algum momento entregava, sabe? Teve umas plantas, tipo, o boneco chegar no top 5, uma loucura. Mas ainda assim ele era legalzinho. Mas, tipo, todo mundo era interessante nessa edição, eu acho, sabe? Às vezes eu fico conversando aqui com os meninos. Se eu teria coragem de entrar. É lógico que, tipo, às vezes a gente vê como uma oportunidade de vida. Esse negocinho aqui é muito legal. Ainda vou gravar um vídeo mais específico. Mas às vezes a gente vê tipo uma oportunidade de mudar de vida. Mas deve ser muito foda você entrar e você ser cancelado, por exemplo. Você tem que lidar com as pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas te julgando. Como também deve ser incrível você entrar e você ser tipo o favorito. Então tem muitas pessoas com você. Deve ser uma loucura. Ontem a gente tava voltando